E olha, após uma reunião em Brasília, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, decidiu expulsar o deputado Alexandre Frota. Essa situação fez surgir uma velha pergunta: de quem é o mandato? Do deputado? Do partido? Renato Ribeiro de Almeida, advogado membro da Comissão de Direito Eleitoral de São Paulo, da OAB de São Paulo, está aqui para explicar e conversar com a gente. Renato, obrigado pela participação e conversar mais uma vez com você. Uma alegria. Vamos lá, Renatão. Esse é um tema que tem ganhado muito destaque na mídia e também entre vocês, advogados, que tratam do assunto. Afinal, o mandato é de um partido ou de quem conquistou os votos do deputado? O mandato é do partido. Isso não se discute porque o STF e também o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2007, já decidiu sobre a fidelidade partidária. Então, o mandato é sempre do partido. O que acontece nesse caso particular do Alexandre Frota, e também está sendo discutido muito a respeito da deputada Tabata, do PDT, né? do PDT, por conta da votação quanto da reforma da Previdência, também o deputado Aécio Neves, porque parte do partido quer o expulsar devido a determinados acontecimentos com o Aécio Neves. Então aí essa discussão tem ganhado cada vez mais força. O mandato, no caso do sujeito ser expulso, ele perde o mandato? E daí não. Aí não é um caso de infidelidade, porque ele não deixou o partido voluntariamente, ou seja, ele não deu causa para a saída. Ou seja, mesmo no caso do Alexandre Frota, que fez várias críticas ao presidente, ele que é de um partido do presidente, o PSL, mesmo criticando, fazendo críticas ao diretório aqui de São Paulo, isso não é motivo para perder o mandato, mas sim ser expulso e ele procurar um partido novo. Sim, porque se a legenda entende que ele foi insubordinado, que ele não está mais ligado àquelas discussões que são consideradas importantes pelo partido, então o partido e o deputado não estão mais se entendendo, o partido, enquanto colegiado, pode expulsar esse parlamentar. E daí, como foi o próprio partido que decidiu não tê-lo mais em seus quadros, o parlamentar ele acaba sendo liberado para que vá a outras legendas. Ele primeiro fica sem partido, então vai sair na legenda deputado Alexandre Frota, sem partido, até que ele escolha uma nova legenda, e isso já aconteceu outras vezes no Brasil. Eu falei até só para explicar, eu falei um partido novo, é bom frisar que o partido novo quer dizer um novo partido para ele ficar, porque existe o partido novo. Existe uma legenda chamada Partido Novo. Na verdade, Alexandre Frota é seduzido ali por DEM e PSDB. Você falou nesse caso específico, quando o partido não quer mais o deputado, então o mandato fica com o partido. E se for ao contrário, o deputado não quer mais o partido, seja por desavenças internas, aí ele perde o mandato? Aí ele perde o mandato. Está muito restrito, a justiça eleitoral e a legislação eleitoral deixa como muito restrita as possibilidades. Então, é uma forte perseguição pessoal, criação do novo partido, a mudança de ideologia partidária, questões realmente muito fortes para que o parlamentar saia do partido e leve consigo o mandato, porque a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já entenderam lá atrás que o mandato é do partido. Então, se o cara ele está no partido e ele sai porque ele decidiu de alguma forma que o outro partido, a outra legenda lhe é mais atrativa, lhe prometeram maior espaço, qualquer coisa, ele não leva o mandato. Daí a Justiça Eleitoral recebe um processo que pode ser manejado pelo suplente, primeiro suplente, pelo partido, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, e o sujeito acaba perdendo o mandato. Existe algum caso, para a gente exemplificar, um caso de que um deputado, vereador, que seja, tenha deixado o partido e aí perdeu o mandato? Eu dou dois casos. Eu dou uma que o partido acabou tirando e um que o próprio deputado, que o próprio parlamentar saiu voluntariamente. Que o partido tirou, todos nós lembramos, da candidatura do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo foi eleito pelo PSOL e daí ele se desentendeu com a legenda e acabou sendo expulso. Ele continuou no exercício do mandato, tanto é verdade que depois ele se filiou a outro partido e concorreu à presidência da República ainda no exercício regular do mandato de deputado federal. Isso aconteceu porque o partido o expulsou. Agora tem um caso recente da cidade de Americana, interior de São Paulo, em que um parlamentar, vereador,
ele se desentendeu com a legenda e acabou saindo do partido e indo para uma outra legenda. Mas aí ele saiu voluntariamente. Ele resolveu ir para uma outra legenda porque lhe era mais interessante. Nesse caso, o partido acionou a justiça e requereu o mandato que já foi deferido pela Justiça Eleitoral, já terminou o processo e ele não mais tem essa cadeira. Foi para o primeiro suplente. Você falou aí sobre o interesse do candidato em sair para ir para outro partido, por achou mais interessante. Tem uma tal de janela. O que é essa janela? Na janela pode tudo? A janela não é toda a hora que passa pela janela. Então, a janela partidária, ela ocorre recentemente, isso foi trazido na legislação brasileira, na legislação eleitoral, melhor dizendo, mas isso acaba acontecendo no último ano de mandato, próximo já das eleições, no primeiro semestre do último ano de mandato, lá no final, que o parlamentar ele pode sair, o parlamentar, então o deputado federal vai concorrer novamente a deputado federal, daí ele pode sair, não é o vereador que sai para ser deputado federal. Então ele, no exercício daquele mandato, ele vai poder ir para outra legenda, porque ele já vai concorrer logo na sequência por uma outra legenda. Então, essa é a janela. Mas isso lá no finalzinho, no terceiro ano de mandato, depois de ter cumprido todo o seu mandato naquela legenda para a qual ele foi eleito. Lembrando que isso é chamado de sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? É com o voto de vários candidatos, a vereadora, deputado federal, deputado estadual, que aqueles mais votados são eleitos, quando se atinge o chamado quociente eleitoral. Então, junta num bolo só todos os votos, cada vez que é atingido o quociente, um parlamentar é eleito, daí pega aquele que foi o mais votado. Aí por isso que dá a questão de o partido ser o dono do mandato. De alguma forma, todos os candidatos do partido ajudaram para que aquele sujeito seja eleito. São poucos os parlamentares que sozinho, individualmente, claro, tem aqueles recordistas que nós conhecemos bem, mas são poucos os candidatos que conseguem uma votação aí que ultrapasse sozinho o quociente eleitoral. No estado de São Paulo, é uma coisa próxima, um pouquinho mais de 300 mil votos. Então, é difícil alguém conseguir sozinho isso. Ou seja, isso tudo que você explicou agora para a gente vale só para deputados, vereadores. Cargos como senador, governador, eles podem fazer a troca de partido ou não? Tem regras diferentes? Não, porque aí é o sistema chamado de majoritário. O que é o majoritário para o leigo? É aquele que o sujeito ele é eleito muito mais pelas características pessoais do que por própria legenda. O presidente da República, o governador do estado, o senador, ele não depende do voto de outras pessoas do partido para ser eleito, porque daí não tem o quociente eleitoral que eu acabei dizendo. Então, nesse caso, ele pode sair e ir para outra legenda. Vamos supor que o governador Dória saia do PSDB, que o presidente Bolsonaro saia do PSL, que o Major Olímpio ou a Mara Gabrilli saiam, respectivamente, dos seus partidos. Por serem eleitos no sistema majoritário, eles não perderiam seus mandatos, mesmo que saiam quantas vezes acharem necessário das suas legendas. Tá certo, eu conversei com o Renato Ribeiro de Almeida, advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Renato, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco aqui na Record News. E pela explicação, né? Obrigado, Renato. Até uma próxima. Tá aí, é importante saber sobre esse tema. A gente nem falou, mas é bom lembrar que também os partidos se preocupam com essa questão dos deputados, até porque tem a questão do fundo eleitoral, que é bom lembrar, aqueles 3 milhões que a gente sabe bem.